Era uma tarde fria de outono quando Daniel levou a pequena Clara, sua filha de apenas 6 anos, para almoçar fora. Fazia mais de um ano desde a morte de sua esposa, Helena, vítima de um trágico acidente de carro. Desde aquele dia, a vida de Daniel havia perdido as cores. Ele se tornara um homem silencioso, arrastando os dias em uma rotina mecânica, tentando ser forte por Clara, embora o coração estivesse em pedaços. Clara, com seus olhos grandes e curiosos, era a única chama que ainda aquecia o mundo de Daniel. A menina lembrava muito a mãe. O mesmo sorriso gentil, os cabelos castanhos claros e uma doçura que parecia não caber naquele corpinho frágil. Papai, vamos naquele restaurante novo da esquina? Pediu Clara, apontando para o Café Encanto. Um lugar simples, com janelas amplas e aroma de café recém-passado se espalhando pela calçada. Daniel hesitou. Não costumava ir a lugares novos. Preferia os ambientes onde tudo era previsível. Mas cedeu ao pedido da filha. Afinal, era sábado, e ela vinha sendo tão forte, tão corajosa. Merecia aquele mimo. Assim que entraram, uma música suave tocava, ao fundo, e o local tinha uma atmosfera acolhedora. Sentaram-se próximos à janela. Clara logo começou a desenhar em seu caderninho, enquanto Daniel olhava o cardápio sem muito entusiasmo. Foi quando Clara levantou os olhos, os dedos parando sobre o giz de cera azul. Papai! Sim, meu amor. Aquela garçonete. Ela apontou discretamente com a cabeça. Ela parece a mamãe. Daniel franziu o senho, distraído. Pensou que a filha estava apenas vendo semelhanças onde não havia. Era comum, afinal. Clara perguntava com frequência se aquela mulher na rua ou no mercado era a mãe. Mas dessa vez, havia algo diferente no tom da menina. Mais certeiro, quase surpreso. Ele se virou. E no instante em que viu a mulher que servia uma mesa do outro lado do salão, sua respiração parou. O tempo congelou. Era ela. Ou, pelo menos, parecia exatamente com Helena. Os mesmos traços delicados, a mesma postura elegante mesmo vestida com um simples avental de garçonete. Os cabelos presos em um coque despretensioso. Quando ela sorriu para um cliente, foi como ver o passado ressuscitado. Daniel sentiu o estômago revirar. Isso, isso não pode ser. A garçonete percebeu o olhar fixo. E ao cruzar os olhos com Daniel, franziu a testa em confusão. Veio, até a mesa, com passos lentos. Boa tarde, posso anotar o pedido? Daniel ainda estava em choque. Desculpe, mas... Você se chama... A mulher o olhou, confusa, mas gentil. Elisa, está tudo bem? Ele se calou. Elisa? Mas ela parecia tanto... Com Helena. Até a voz era parecida, embora mais rouca, como se tivesse chorado demais ou fumado por anos. Clara, com sua inocência desarmante, sorriu para Elisa. Você é igualzinha à minha mamãe. Ela está no céu, mas você parece com ela de verdade. Elisa olhou para a menina e, por um segundo, uma sombra passou em seu rosto. Tocou o próprio peito, como se algo dentro dela tivesse sido sacudido. Eu sinto muito, querida. Sua mamãe devia ser muito linda. Daniel quis perguntar mais, mas não sabia por onde começar. A mulher parecia genuinamente sem saber o que estava acontecendo. Era possível que fosse só uma coincidência absurda? Mas havia algo nos olhos dela. Algo familiar demais. Nos dias seguintes, Daniel não conseguia parar de pensar em Elisa. Voltou ao café várias vezes, sempre com Clara, como desculpa. Observava Elisa, suas manias, seu jeito de andar, de arrumar os talheres. Tudo era Helena. Ele finalmente criou coragem para conversar. Você não se lembra de mim? Perguntou em voz baixa, numa tarde mais calma. Elisa franziu o senho. Desculpe, senhor, acho que não. Você já morou em São José do Vale? Ela parou. Os olhos pareceram vagar em memórias. Acho que sim.
Há muitos anos. Eu. Eu tive um acidente. Perdi parte da memória. Tive que recomeçar do zero. Tudo o que sei é o que me contaram no hospital onde acordei. Daniel sentiu o chão sumir. Qual era seu nome antes? Ela abaixou o olhar. Ninguém soube me dizer. Só me chamaram de Elisa no hospital. Eu aceitei. Comecei a trabalhar, a viver, mas sempre tive sonhos estranhos, com uma menininha, com um homem, e uma casa com cheiro de pão quente. Daniel segurou a mão dela, trêmulo. Helena. Seu nome era Helena. Ela o olhou nos olhos. Você é o homem dos meus sonhos? Clara, ao lado, apenas sorria, como se tudo aquilo fosse natural. Crianças sempre sabem antes dos adultos. Exames foram feitos, provas foram colhidas, e os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A cicatriz no ombro, a marca de nascença no pulso, tudo batia. Helena estava viva. Ela havia sido dada como morta após o acidente, mas de algum modo fora resgatada inconsciente por uma equipe médica distante e levada a um hospital sem documentos. Uma falha no sistema. Uma confusão nos registros. A mulher que Daniel chorou, sepultou e visitou em um túmulo não era sua esposa. Ela tinha perdido a memória e reconstruído sua vida como Elisa. Mas agora, vendo Clara e Daniel diante dela, Helena lembrava. Lembrava do riso da filha, do cheiro do café na cozinha, dos abraços antes de dormir. As memórias voltavam aos poucos, como fragmentos de vidro se encaixando de novo no vitral quebrado. Foi preciso tempo, terapia, cuidados. Mas eles reconstruíram tudo, pedaço por pedaço. Clara, com sua sabedoria de criança, nunca teve dúvidas. Eu sabia que era você, mamãe. Meu coração me contou. Daniel, emocionado, olhava para as duas com lágrimas nos olhos. Por um milagre inexplicável, o amor que perdera havia retornado. Não como antes, mas com uma nova força. Mais madura, mais resistente. Helena, ou Elisa, reaprendeu a amar, a cuidar, a lembrar. E toda vez que entravam no antigo café onde tudo recomeçou, Clara sorria e dizia: Papai, lembra quando eu disse que a garçonete parecia a mamãe? Daniel beijava sua testa e respondia: Você não errou, meu amor. Você trouxe sua mãe de volta. O reencontro de Helena com sua família foi apenas o começo de uma tempestade. Quando Daniel procurou o cartório para declarar que sua esposa estava viva, o sistema recusou o pedido. Helena oficialmente estava morta. Mas ela está aqui, viva! Oire, Daniel protestava. O atendente apenas balançou a cabeça. Senhor, houve um atestado de óbito assinado, um sepultamento, documentos legais emitidos. Isso é um caso para a justiça. A frustração de Daniel crescia a cada tentativa. Helena, ou Elisa, se sentia perdida. Era como se vivesse em um mundo onde não tinha identidade. Seu CPF estava cancelado. Seu nome verdadeiro era negado pelo sistema. Ela não podia sequer assinar um documento ou entrar em casa oficialmente. Será que eu sou mesmo a Helena? Ela perguntava com lágrimas nos olhos, encarando sua imagem no espelho. Você é, Daniel dizia firme. E eu vou provar isso, nem que leve o resto da vida. A notícia do retorno de Helena se espalhou. Um dos primeiros a aparecer foi o pai dela, Antônio, um homem rígido, de olhos fundos e palavras duras. Quando viu a filha na porta da casa, onde cresceu, quase desmaiou. Isso é uma brincadeira de mau gosto? Você está morta, Helena. Pai, sou eu juro. A mãe dela, Teresa, desabou em lágrimas. Tocou o rosto da filha como se tivesse medo que fosse uma miragem. Choraram juntas por longos minutos, mas Antônio não aceitou com facilidade. A dor de ter enterrado a filha o tinha transformado em pedra. Não conseguia compreender como tudo aquilo era possível. E quem foi que enterramos então? Gritou, ele revoltado.
Que jogo cruel é esse? A confusão não poupou ninguém. O hospital onde Helena foi levada havia perdido os registros do dia do acidente, após um incêndio no arquivo. Era como se o destino tivesse feito de tudo para ocultá-la, até Clara apontar. Enquanto os adultos debatiam, discutiam e sofriam, Clara permanecia serena. Por que vocês complicam tudo? Ela dizia. Deus devolveu a mamãe. Isso é bom, não é? Ninguém sabia como responder. Na lógica simples e pura da menina, o que importava era o agora. Sua mãe estava de volta. Viva! Daniel percebeu que precisava proteger aquele amor acima de tudo. Contratou um advogado e iniciou um processo judicial para anular a certidão de óbito e reestabelecer a identidade de Helena. Meses se passaram. Perícias, exames de DNA, testemunhos. A cada passo, mais certeza. Até que, finalmente, a justiça reconheceu oficialmente. Elisa era, de fato, Helena Vasconcelos Duarte. A mulher morta estava viva, e seu nome, sua história, sua vida seriam restauradas, mas restava um mistério. Quem afinal foi enterrada no lugar de Helena? Com a autorização judicial, Daniel pediu a exumação do corpo. A resposta veio alguns dias depois. Trata-se de uma mulher de idade semelhante, mas sem documentos, informou o legista. Provavelmente uma sem-teto que foi confundida com a vítima do acidente. As autoridades concluíram que houve uma troca de corpos durante a triagem no hospital, em meio ao caos da emergência. A verdadeira Helena havia sido enviada desacordada para outro local. Eu vivi no corpo errado, no nome errado, por 2 anos, murmurou Helena. Mas nunca amou errado, respondeu Daniel, abraçando-a. O que importa é que você voltou. Meses depois, já com a vida retomando o ritmo, Clara pediu aos pais para dormirem todos juntos na mesma cama. Quero sonhar com o que sonhava quando era bebezinha, ela disse. E o que você sonhava? Perguntou Helena sorrindo. Que a gente era feliz, que você fazia panqueca no domingo, que papai dançava com você na sala, e eu ria até cair no chão. Naquela noite, Clara dormiu entre os dois, abraçada. E sonhou com tudo isso. E pela primeira vez em anos, Daniel também sonhou. Mas não com o passado. Com o futuro. Um futuro onde os domingos eram barulhentos, cheios de risadas, onde Clara corria pela cozinha com um gato no colo, e Helena, sua Helena, estava ali, viva, presente, inteira. A história daquela família foi parar nos jornais locais. Alguns chamaram de milagre, outros de erro trágico corrigido pelo acaso. Mas para Daniel, não foi acaso. Foi amor. Um amor tão forte que atravessou o luto, o tempo, o sistema, a confusão, e renasceu. No Café Encanto, hoje rebatizado como Café Helena, há uma fotografia da família na parede. Uma placa diz: Onde o amor recomeçou. E Clara, já um pouco mais crescida, costuma dizer aos visitantes curiosos: Fui eu quem reencontrei minha mamãe. Só precisei olhar com o coração. Após a vitória judicial que restaurou a identidade de Helena, a vida da família se ajustou de forma lenta, mas constante. Helena, que antes era uma mulher cheia de sonhos e planos, agora se via diante de uma nova realidade, onde os anos perdidos precisavam ser recuperados. Ela havia mudado, mas o amor por Daniel e Clara permanecia inabalável. A primeira grande mudança veio com a rotina. Enquanto antes Helena se dedicava integralmente ao lar, agora ela sentia a necessidade de retomar sua carreira. Ela decidiu voltar à universidade, onde havia interrompido seus estudos de psicologia devido ao casamento e à maternidade. Para isso, ela precisou lidar com a sensação de estranhamento de estar tão longe de sua antiga vida, mas a paixão por ajudar o próximo, que sempre a impulsionara, a fez sentir que aquele era o caminho certo. Daniel, por sua vez, se viu em uma posição um pouco mais confortável financeiramente,
após o processo de compensação judicial que haviam recebido. Ele usou o dinheiro para abrir uma pequena empresa de consultoria, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve a oportunidade enquanto se dedicava exclusivamente ao trabalho em uma grande empresa. Agora, ele tinha tempo para estar mais presente, para Clara e Helena, algo que ele não sabia como fazer antes. A pequena Clara, por sua vez, estava eufórica. Ela estava voltando a ver sua mãe, mas também estava experimentando o crescimento. As aulas de natação, o piano, os passeios com os pais. Tudo agora tinha um sabor mais doce, como se ela estivesse vivendo um sonho, que durou mais de um ano e agora se tornava real. Mas por mais que as coisas estivessem se ajeitando, havia o medo constante. O medo de perder novamente. O medo de que a felicidade fosse curta, como um sonho, bom que acaba ao acordar. Apesar da restauração da identidade de Helena, ainda havia o fardo de lidar com o passado. O primeiro grande confronto aconteceu quando o pai de Daniel, um homem muito tradicional e rígido, veio visitá-los. Ele não aceitava a ideia de que a mulher de seu filho havia desaparecido por tanto tempo sem nenhuma explicação. Sentia que a memória de Helena havia sido injustiçada, e de alguma forma isso pesava em sua alma. Você não deveria ter enterrado ela sem ter certeza, gritava ele com o rosto vermelho de indignação. Eu sempre disse que aquilo era um erro, mas ninguém quis ouvir. Daniel tentou se acalmar. Ele sabia que seu pai estava sofrendo, assim como ele, mas não podia permitir que o passado ficasse entre ele e Helena novamente. Pai, estamos juntos agora. O que importa é que Helena está viva. Vamos seguir em frente. Helena também se via dividida entre dois mundos. Embora amasse sua nova vida, ela não podia evitar os momentos em que se perguntava sobre os 2 anos que passou como Elisa. Como era possível que ela tivesse sido outra pessoa, vivendo com outro nome, em outro lugar? Como ela poderia se reerguer, completamente, sabendo que sua identidade havia sido apagada por tanto tempo? Uma noite, enquanto Clara dormia, Helena e Daniel sentaram na varanda. A luz suave da lua iluminava os rostos cansados. Eu sei que isso tudo é difícil, Helena, Daniel disse pegando sua mão. Mas você está aqui. Você voltou para nós. E vamos reconstruir nossa história, de agora em diante. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão, mas também de dor. Eu tenho medo, Daniel. Medo de que, por mais que eu tente, eu nunca seja a mesma pessoa que era. Medo de que os outros, e até mesmo eu, nunca me aceitem completamente. Daniel a abraçou, com um sorriso suave. O que eu sei, Helena, é que você sempre será a mulher que eu amei. E que Clara sempre será nossa filha, não importa o que aconteça. O resto é apenas um pedaço do caminho. Não precisamos olhar para trás. Podemos olhar para o que temos agora. Enquanto os pais lidavam com suas questões emocionais e jurídicas, Clara estava em um processo diferente de adaptação. Embora sentisse a presença forte de sua mãe, havia algo novo e curioso sobre sua mãe que ela ainda estava começando a entender. Durante os primeiros meses após o retorno de Helena, Clara notou que sua mãe parecia mais distante do que antes, como se estivesse tentando compreender quem realmente era, quem deveria ser. Um dia, após o almoço, Clara puxou a mãe para um canto e a encarou com os olhos sérios de uma criança que tenta entender o mundo. Mamãe, você tem medo de ser a minha mãe de novo? Helena ficou paralisada. A pergunta foi tão direta, tão sincera, que ela sentiu o coração apertar. Não, meu amor. Eu nunca vou deixar de ser sua mãe. Mas às vezes você fica triste. Como se tivesse perdido alguma coisa, não é? Eu percebo. Helena não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que ela mesma não sabia ainda quem era? Eu estou tentando aprender a ser de novo, Clara. E é muito bom ter você e o papai me ajudando. Clara sorriu e abraçou Helena, apertando forte, como se tentasse garantir que ela nunca mais fugiria.
O tempo passou, e Helena se reergueu. Ela começou a trabalhar como psicóloga em uma pequena clínica, onde ajudava mulheres e famílias a lidar com traumas e perdas. Foi lá que ela encontrou um novo propósito. Percebeu que sua experiência de vida, a perda, o reencontro, a reconstrução, era algo que poderia ajudar os outros a encontrar força. Daniel também prosperou com a consultoria, e a pequena empresa que abriram juntos tornou-se um sucesso. Não era uma empresa gigante, mas era algo que trazia felicidade e estabilidade. A nova casa, mais próxima do centro da cidade, era onde todos se reuniam nos fins de semana, com risadas e jogos. Era onde as memórias de um passado perdido eram transformadas em momentos de alegria. Clara continuava a desenhar e cantar, e Helena se orgulhava a cada dia de vê-la crescer com mais confiança. De vez em quando, a família fazia uma viagem para o campo, para a casa de campo onde Helena e Daniel se conheceram. Eles se lembravam do primeiro amor, do primeiro beijo, e como o destino fez tudo parecer impossível, até que tudo fosse possível novamente. E, no final, o que restava era o simples fato de que o amor, aquele amor que nunca se perdeu, sempre encontrou uma maneira de renascer. A reconstrução da vida de Helena e Daniel parecia finalmente alcançar uma estabilidade que eles tanto desejavam. Mas o peso do passado ainda pairava sobre eles, especialmente no que dizia respeito àqueles que haviam perdido. Embora a vida continuasse a avançar, a dor das perdas e das dificuldades não eram facilmente superadas. O retorno de Helena foi um milagre, mas isso não significava que todos ao redor dela o aceitassem de forma tranquila. O maior desafio de todos foi lidar com os familiares de Daniel, especialmente a mãe dele, Dona Nair. Ela era uma mulher religiosa e conservadora, que sempre havia desaprovado a relação de Helena com Daniel, principalmente pela diferença de classe social entre eles. Agora, ela via a mulher que um dia havia sido dada como morta de volta, mas com a carga de desconfiança e julgamento que o tempo e o luto impuseram. Uma tarde, durante um almoço em família, Dona Nair não conseguiu mais esconder sua insatisfação. Ela encarou Helena com dureza, as mãos trêmulas sobre a mesa. Então, você está aqui, depois de tanto tempo, e nós fomos enganados, sem saber que estávamos enterrando outra pessoa. Como isso pôde acontecer, minha filha? Helena sentiu um nó na garganta. Ela já sabia que esse confronto viria. Tentou manter a calma, olhando nos olhos de Dona Nair. Eu sei que é difícil para todos. Eu mesma ainda me pergunto como pude desaparecer por tanto tempo. Mas estou aqui agora, e só peço que vocês me deem uma chance de reconstruir tudo, de refazer o que foi perdido. Daniel, que observava a cena de perto, interveio com calma. Mãe, por favor, não é hora de culpar ninguém. O importante é que estamos todos vivos e podemos seguir em frente. Dona Nair ficou em silêncio, mas suas palavras pesavam no ar, como uma sombra que não se afastava facilmente. A sensação de ter perdido algo precioso, de ter sido enganada por um erro tão grotesco, era difícil de apagar. Porém, o tempo começava a mostrar que, apesar das dificuldades, o amor ainda podia curar feridas. Clara, à medida que foi crescendo, começou a entender mais profundamente o impacto do retorno de sua mãe. Ela passava os dias maravilhosos com Helena e Daniel, mas também se via em situações onde tinha que lidar com perguntas difíceis de amigos e familiares sobre o que realmente aconteceu. Crianças são curiosas, e o mistério em torno de sua mãe, que foi dada como morta e voltou à vida, sempre gerava rumores. Durante uma das festas de aniversário de um colega da escola, Clara foi abordada por uma amiga, que lhe perguntou de forma inocente: Clara, você sabia que sua mãe estava morta? Como é possível que ela tenha voltado? Clara, com os olhos arregalados de surpresa, olhou para a amiga e por um momento não soube o que responder. Ela nunca tinha pensado naquilo, dessa maneira. Ela sempre sabia que sua mãe estava viva. Em sua vida, em seu coração.
Mas as palavras da amiga a deixaram confusa. Ela se afastou procurando Helena no meio da festa, e quando a encontrou, simplesmente correu para os braços dela, como se quisesse se refugiar da confusão do mundo. Mãe, como é possível que as pessoas não entendam que você está viva? Perguntou Clara, com a voz embargada. Helena, com um sorriso suave e acolhedor, a abraçou com força. Às vezes, as pessoas têm medo do que não entendem, Clara. Mas o que importa é que eu estou aqui, e enquanto estivermos juntas, tudo o que precisamos é do nosso amor. Clara sentiu-se aliviada, mas sabia que a verdade sobre o passado da mãe era algo que ela ainda teria que aprender a lidar, de alguma forma. Conforme o tempo passava, Helena se sentia cada vez mais integrada à sua nova vida. Ela se formou e, finalmente, abriu seu próprio consultório de psicologia, especializado em lidar com trauma e perda. Ela sabia em seu coração que o que mais desejava era ajudar outras pessoas a reconstruírem suas vidas, como ela mesma havia feito. O consultório se tornou um refúgio tanto para ela quanto para os pacientes, um lugar onde as emoções eram aceitas e trabalhadas com carinho. Helena sempre acreditou que a dor do passado não precisava definir o futuro, e essa filosofia se tornava a base de seu trabalho. Certo dia, uma paciente entrou em seu consultório, visivelmente abalada. Ela havia perdido o marido em um acidente, e a dor da perda a estava consumindo. Helena escutou atenta, permitindo que a mulher expusesse suas emoções sem pressa de oferecer respostas. Quando a paciente terminou de falar, Helena tomou a palavra com suavidade. Eu entendo o que você sente. Já estive nesse lugar de desespero, onde tudo parece que está perdido. Mas posso te dizer que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, ainda há um caminho para seguir em frente. Eu sei disso, porque vivi isso. O olhar da paciente, antes perdido e sem esperança, começou a brilhar com uma luz tênue. Ela sentiu que não estava sozinha na sua dor e que havia uma possibilidade de recomeço. Enquanto Helena continuava a prosperar em sua nova carreira, Daniel também encontrou um novo caminho para si. Ele sempre foi um homem muito focado no trabalho, mas agora que a empresa estava crescendo, ele percebeu que sua verdadeira felicidade não estava mais em apenas alcançar o sucesso financeiro, mas em ser presente na vida de sua família. Nos fins de semana, ele levava Clara para aulas de guitarra e piano, algo que sempre quis fazer com ela. Ele organizava noites de filmes e jogos de tabuleiro em família, e até começou a cozinhar algumas das receitas favoritas de Helena. Como? É bom ter você aqui, com a gente, Helena comentou em uma dessas noites com um sorriso gentil. Eu nunca pensei que seria capaz de encontrar tanto equilíbrio. Mas estou aprendendo, e você também. A gente aprende juntos. Daniel respondeu, tocando sua mão. O amor entre os dois se fortaleceu a cada dia, e Helena percebeu que, apesar de todos os obstáculos que haviam enfrentado, ela nunca poderia ter encontrado algo mais poderoso do que o apoio incondicional de Daniel e a luz do amor de Clara. A história de Helena, Daniel e Clara continuava a ser escrita, dia após dia, com desafios e vitórias. Mas agora, com um entendimento profundo de que o verdadeiro amor não é apenas sobre os momentos de felicidade, mas sobre a coragem de seguir em frente, mesmo quando as sombras do passado tentam obscurecer o caminho. O amor, para eles, nunca foi um simples sentimento. Foi uma escolha constante, um compromisso diário de reconstruir o que foi perdido e de celebrar cada pequena vitória. E por fim, Helena soube que o que a vida havia lhe dado, o retorno, a família e a chance de recomeçar, não era apenas um acaso, mas um milagre que ela escolheria viver todos os dias.